Shalom Aleichem, meu nome é Abiezer Ben Ishai. Sou membro da Congregação Israelita da Nova Aliança desde 1984, apresentando palestras ao vivo pela internet e pela TV. São 28 anos de estudos dedicados à teologia sistemática, abrangendo seus 7 campos: teologia, antropologia, amartologia, soterologia, eclesiologia, cristologia e escatologia. Se você deseja receber esse conteúdo e elevar seu conhecimento, seja membro de nosso canal. É um grande prazer estar convosco uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Shabat, aliança entre Deus e seu povo. Marco e conexão de um povo que busca, mediante as mitzvot do Eterno, os seus mandamentos, buscar a santificação. A paraxá dessa semana, Vayakhel, está no livro de Êxodo, capítulo 35, verso 1, até Êxodo, capítulo 38, verso 20. E ele reuniu. Dentro desta paraxá, nós temos a informação sobre o Shabat. Vayakhel fala de Shabat. E qual a importância do Shabat em nossas vidas? Deus repousou no 7º dia. Nós repousamos. Já no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1, nos fala que no 7º dia Deus repousou, Deus descansou de toda a obra que Deus criara, de toda a obra que Deus fizera. A palavra santificação significa separado. Deus separou este dia pós-criação. Sendo assim, o Shabat é um tempo de meditação. Meditação em quê? Na criação de Deus para o homem, em tudo o que Deus fez e nos méritos da existência mediante o seu soberano poder. O Shabat é um tempo de comunhão, o Shabat é um tempo de oração, o Shabat é um tempo para ter refeição comum. Melhor dos momentos, além da palavra de Deus que nos alimenta, é aquele que nos permite sentar à mesa com os nossos irmãos e comungar destes momentos, relembrando, trazendo à memória a grandiosidade do Eterno e a importância de buscar a santificação mediante a obediência. O livro de Êxodo, capítulo 35, versos 1 e verso 2, nos diz assim: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo.
o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Veja a importância do mandamento. A congregação ela é convocada e Deus diz, são palavras do Senhor, transmitidas por Moshe, transmitidas por Moisés. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, será separado. Alguém poderia dizer, mas eu posso ter qualquer dia da semana para santificar a Deus, em qualquer dia eu posso buscar santificação, é verdade, mas o dia escolhido por Deus, dentro do que nada se pode discutir, é o sábado. Ao 7º dia, Deus chamou sábado. Nenhum dos outros dias, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, Deus atribuiu nome. Os nomes vieram posteriormente, mas desde a criação, Deus no 7º dia, preocupou-se em trazer um nome e um significado a este espaço sagrado, para que de todos esses benefícios, comunhão, meditação, oração, repouso, pudéssemos nós desfrutar. O mais importante disso, estar conectados e aliançados com o propósito que vem da parte de Deus. Dentro desta porção, a palavra Moisés convocou, o Moisés reuniu, a palavra é, dentro do hebraico, vayakel, vayakel. A pergunta para você é a seguinte: onde mais na Escritura nós temos esta mesma palavra em hebraico, além de Gênesis 35, verso 1? Numa única passagem. Essa passagem está no livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, verso 19, vai te trazer uma história muito conhecida. E diz assim, Números 16, 19. E Coré fez ajuntar, ou reuniu, contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Coré ajuntou, Coré reuniu. Esta palavra ajuntou, assim como em Êxodo 35, verso 1, aqui aparece também vayakel. As situações, obviamente, são bem diferentes. Em Êxodo 35, Deus reúne o povo mediante as palavras de Moisés, vayakel, para transmitir ao povo, através de Moisés, a ordem da observância do Shabat como uma mitzvah ou mandamento. Em Números capítulo 16, Coré reúne o povo para promover uma rebelião contra o Deus Criador dos céus e da terra e contra Moisés, aquele que livrara o povo do Egito, inclusive Coré e sua família. O que isso nos ensina? Uma situação, na primeira delas em Êxodo 35, Deus reúne o povo para o bem. Numa segunda situação, embora o mesmo termo seja aplicado, a situação é para o mal. Trata-se da rebelião de Coré, assim como de Datã e de Abirão. Homens que foram consumidos, devorados, mortos mediante a sua rebelião contra o profeta Moisés. Principalmente contra aquilo que Moisés haveria de trazer ao povo, ou seja, a liberdade ou a redenção mediante a obediência dos mandamentos, a santificação dos mandamentos e aquilo que o mandamento promove em nossas vidas mediante a nossa obediência. Então, no caso lá de Coré, Deus diz para o povo de Israel e através de Moisés: apartai-vos do meio dessa congregação, de Coré, Datã e Abirão, e eu os consumirei num momento. Isso está em Números capítulo 16, verso 21. A palavra apartai-vos, em Números capítulo 16, vamos ver aqui,
Verso 21, apartai-vos do meio da congregação e os consumirem no momento. A palavra apartai-vos, no hebraico, ribadlu, ibadlu ou ibadlu. Apartai-vos, separai-vos. Separai-vos, que eu vou consumir esta congregação que causa ou que traz a rebelião, que causa o motim, que promove o motim, que promove a dissensão, que promove a desobediência, que não reconhece com gratidão em seus corações a liberdade que alcançaram através de Moisés. Eu vou consumi-los. Eu vou consumi-los. A palavra consumir no hebraico aqui significa, além de consumir, comer, devorar, extinguir. Mas o mais importante de tudo o que eu quero frisar, ribadlu. Essa mesma palavra aparece na Escritura Sagrada noutros termos. Gênesis capítulo 1, verso 2, nos diz assim, Gênesis 1, 2. Gênesis. E disse Deus, haja luz. Vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. E viu Deus que era boa luz, e Deus fez separação entre luz e trevas. A palavra separação aqui, em hebraico, nos traz à memória uma palavra separação, utilizada em todo o final de Shabat, quando nos despedimos do Shabat. Esta cerimônia se chama Havdalah. Havdalah significa separação. E Ibadlu significa da mesma forma separação. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 7, nós temos também essa palavra. Deus faz a expansão e faz separação. Deus faz Havdalah. Faz separação das águas debaixo dos céus, das águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi feito. Foi feito separação. Então, onde nós queremos chegar com este raciocínio? Quando Deus diz, apartai-vos do meio deste povo, em referência a Coré, Datã e Abirão, porque eu vou consumi-los, a palavra separação é utilizada. Quando Deus define um dia do outro e promove a criação, ele usa a mesma palavra, Havdalah. E Havdalah significa separação. Inclusive na prece nós dizemos que separas o santo do profano ao final de cada Shabat. Ou seja, a importância do Shabat é saber definir em parâmetros assertivos o que seja separar o santo dia memorial da criação para observar o mandamento dos demais dias chamados profanos ou dias comuns. Assim como Deus solicitou a Moisés que se apartasse, se separasse da congregação, adeptos de Coré, Datã e Abirão, porque Deus os destruiria, assim como Deus, na medida em que criara as coisas da existência, definiu a separação. Da mesma forma, de forma assertiva e categórica, Deus separa o sétimo dia dos demais dias da semana. E ao sétimo dia, Deus chama Shabat, ou sábado. Esta é a aliança, este é o sinal entre Deus e os filhos de Israel, os filhos de Abraão. Então, no Shabat, nós deixamos nossas criações. 6 dias farás toda a sua obra, você tem 6 dias para fazer as suas criações. No 7º dia, nós deixamos as nossas criações, como em Gênesis, e passamos a ser o que nós somos. Querrilá, congregação do Eterno, que busca a santificação mediante a obediência dos mandamentos. Essa é a nossa redenção, essa é a nossa liberdade em Yeshua, nosso Mashiach.
junto dos amigos e da comunidade. Prezamos pela obediência aos mandamentos, nesta paraxá em particular ao Shabat, porque disse Deus: sede santos, porque eu sou santo. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, cara. Esse Shaharit foi muito boa, essa paraxá. Cara, muito boa. A questão ali da Torá, ali do literal, eu até consigo pegar um pouco, mas essa questão do hebraico, da gematria, dos valores numéricos, de conectar isso com os profetas, com a Piter Hadashah, com o Yeshua, eu tive um pouco de dificuldade com isso, cara. Eu tenho uma solução para você. Aqui na Sina nós temos Conexão Torá. Nós estamos com o Moré Eliezer nessa modalidade, duas modalidades. Mas neste curso, no caso, você vai poder se aprofundar mais na gematria, no que foi ensinado por Yeshua e os profetas, tanto o Brit Hadashah, o Tanakh, todas as escrituras. E você vai poder saber melhor como lidar com gematria, com a raiz das palavras, como encontrá-las no texto, como identificá-las. Então você pode fazer a inscrição nesse curso Remes, que seriam 4 aulas por mês. O Moré Eliezer vai estar te dando todo o apoio, claro, vai responder sua dúvida. Ele sempre responde uma dúvida no final do vídeo. Então, pode ser que a sua pergunta seja escolhida e seja respondida. Caso você não possa, tem o nível Pechat, que é um pouquinho menos, são 2 vídeos. Não sei qual que é a sua disponibilidade, né? Porque no Pechat são 2 vídeos, e no Remes são 4. Mas eu tenho certeza que no Remes você vai ter um aprofundamento de Torá, cara, conseguir compreender as se coisas você mais tem complexas. desejo mesmo de se aprofundar na Torá, o Remes é o curso indicado para você. Baruch Hashem, cara, você mesmo. E você pode tanto assistir pessoalmente, como você pode também acessar pela internet. Nossa, muito bom, Baruch Hashem mesmo. Baruch Hashem. Muito obrigado. Nós temos cara. a videoaula lá, acessa lá que você vai aprender.